Parece que o jogo mudou para as empresas de transmissão de energia. Diversas casas de análise têm elevado o rating para essas empresas, Alupar, Transmissão Paulista e Taesa. Vamos ver aqui os argumentos. Será que não são aqueles mesmos que eu venho comentando? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e se inscreva também no canal ativando o sino, tá? Então, começando com a Genial, eles comentam que Taesa, Transmissão Paulista e Alupar, eles passaram por um ciclo um pouco mais pesado de investimentos e com isso deu em alguns momentos uma certa imprevisibilidade de dividendos, mas agora eles tendem a se tranquilizar nesse ciclo e com isso conseguir maiores dividendos e mais previsíveis, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui que a Genial levanta é a questão dos dividendos maiores por conta de uma tranquilizada no ciclo de investimentos. Depois eu vou dar a minha opinião, tá? O segundo ponto é a preferência por empresa de transmissão em relação à geração e distribuição, por conta que geração a gente sabe da crise aí dos preços de energia, né? Que isso aqui pode impactar pesado em algumas delas, então o sistema de transmissão não tem esse tipo de problema, as receitas são previsíveis, está tudo ali muito alinhadinho, é muito fácil a gente saber para onde elas vão, né? Empresas aqui fantásticas, então o primeiro ponto é a previsibilidade aqui em relação à geração e a distribuição também tem um tipo de problema que é a questão da demanda que pode ser afetada com uma leve recessão, inadimplência pode estar pintando, então tanto geração quanto distribuição pode ter aqui alguns pequenos ruídos, enquanto transmissão a gente está vendo aqui um pipeline tranquilíssimo aí de bons dividendos à frente. Esses são os dois pontos iniciais da Genial. E o terceiro ponto é aquele mesmo de sempre, né? Que o sistema de transmissão realmente ele sobressai pela tranquilidade, pela previsibilidade, né? Já que são pautados em receita fixa, pré-estabelecidas no ato do leilão de transmissão, ajustados pelo IPCA e tem duração de 30 anos. Portanto, a transmissão não depende do volume, oscilação de preço, não depende praticamente de nada, né? Então, primeiro aqui é a questão de previsibilidade maior de dividendos em relação ao ciclo de investimentos. O segundo é o problema, os ruídos que podem acontecer na distribuição e geração. E o terceiro é mais ou menos um reforço do segundo item, que é previsibilidade aqui no sistema de transmissão. Então esses são os três primeiros pontos. E o outro ponto é curioso que no aumentar da Selic eu já comecei a pontuar que isso iria acontecer e depois, muito depois, as corretoras começaram a ver o copo meio cheio. O que que é? Selic nas alturas, o mercado primeiro começou, não, que isso aqui é muito ruim para as empresas de transmissão, porque elas têm dívida alta. Só que o que acontece? A dívida alta vai ser impactada pela Selic por um período, aí um ano, não sei, 2, talvez 3, e depois volta ao normal. Agora, os leilões que as empresas ganharem nesse período vão durar 30 anos, né? Então, é o copo meio cheio, é assim que eu vejo. Então, o que eu falava lá? As empresas no leilão de transmissão, as maiores, Transmissão Paulista, Taesa, Alupar, elas teriam vantagem em relação às pequenas. Então, todo mundo aí ia perder um pouco o apetite também, né? As empresas, principalmente as que já tinham uma dívida mais alta, perderam um pouco o apetite nos leilões de transmissão e ia melhorar os deságios. Não é que isso aconteceu, porque não é mágica, né? É muito simples entender esse tipo de fluxo. Então, relembrando como é que funciona o sistema de transmissão de energia. Lá no passado, muito tempo atrás, os deságios eram bons. Por quê? Porque era um sistema que não estava tão bem regulado. Ele foi melhorando, agora está reguladíssimo. Os deságios ficaram apertados, né? Todo mundo aí concorrência. Então diminui as margens, né, dos leilões. O que acontece recentemente? Continua super regulado, continua super estável, previsível, tudo bem aí com os leilões de transmissão. Só que o custo do endividamento ficou mais caro. Então, por um momento pontual, a concorrência diminuiu e os desejos aumentou. Isso aqui é investir ao som dos canhões. É as empresas de transição de energia investindo ao som dos canhões. E nesse período a gente viu Taesa e Transmissão Paulista vencendo leilões interessantes. Então, os deságios vêm reduzindo e isso é muito bom. Os deságios ficaram na casa dos 38% versus deságio de 40% a 60% nos últimos 5 anos. E para ser sincero, eu até esperava uma redução ainda um pouco maior, mas já tá bom, já foi um bom deságio, já foi uma boa redução, né? E as empresas elas têm muita sinergia também para trazer um up ainda maior. E vale destacar que em 2023 nós teremos leilões recordes, né? Então vai ser leilão de porrada aqui no meio do ano, no fim do ano também.
em meio à Selic altíssima. Então é o cenário perfeito aqui para as empresas de transmissão investirem ao som dos canhões, tá? Então para mim isso é excelente e infelizmente para alguns que pensam muito no curto prazo, a empresa pode ganhar um leilão e pode reduzir um pouquinho os dividendos pontualmente e a pessoa vai ficar chateada, mas na verdade ela não está vendo que lá na frente vai ter dividendos muito maiores, né? Como o próprio time da Transmissão Paulista disse, né, que eventualmente eles estavam trocando um pouco de dividendo de hoje para mais dividendo amanhã. Então, cara, eu quero mais dividendo amanhã do que menos dividendo hoje. Então, faz todo sentido, de repente, ganhar bons leilões aí de transmissão. Eles têm pessoal altamente qualificado tecnicamente para fazer as contas aí para a gente, né? E por fim, a Genial então passou a Transmissão Paulista de neutro para compra, manteve a recomendação da Alupar em compra e agora a Taesa está com neutro, né, que é manter. E a gente já vai ver tudo preços alvos aqui da Genial e de outras corretoras, tá? Mas primeiro vamos dar uma olhada então em quem mudou aqui em relação também à Taesa, tá? Saiu de venda para compra, foi o Bank of America, né? O BOFA mudou aqui o preço-alvo de 37 para 39 e mudou aqui também de venda para compra, né? Olha só, um upside duplo aqui, né? De recomendação. E o BOFA aí, se eu não me engano, era da turma aí do pessoal que desde 2020 vinha aí implicando com a Taesa, né? Muitos deles aí, várias casas de análise recomendando venda. Se você vê o desempenho da Taesa desde então, foi fantástico. Eu não me lembro se exatamente o BOFA estava nessa lista, mas com certeza, recentemente estava contra, como a gente viu aqui, de venda para compra, né? E também tinham aí venda para Transmissão Paulista. Enfim, o pessoal está começando a enxergar algo que é bem fácil, né? O sistema de transmissão é muito fácil da gente observar, né? Então, o BOFA aqui recomendou de venda para compra. E aí o Bank of America pontua a segurança da Taesa, os bons dividendos, mas eles destacam aqui o risco do ciclo de investimento da empresa. Ela está num processo aqui um pouco mais agressivo, né? Porque afinal de 2030 ela tem aquele desafio ali dos leilões, então ela pode estar aqui ganhando talvez uma porradinha de leilões aí e diminuir um pouco o dividendo. A mesma coisa eu colocaria a Transmissão Paulista, mas é aquela velha história que eu acabei de falar. O dividendo de hoje pelo dividendo de amanhã maior. Então, um dividendo que vai ser impactado no curto prazo, né? Quem é que está investindo por curto prazo talvez se preocupe. Quem investe por longo vai ficar feliz da empresa estar investindo ao som dos canhões. A Alupar, ela tem um perfil um pouco mais cauteloso na busca desses leilões e eu sou neutro em relação a isso, porque até o momento a Transmissão Paulista e a Taesa não adquiriram um leilão que eu falasse esse aqui foi ruim, porque sempre tem uma sinergia por detrás, tem até esquema tributário que vai ser benéfico, tem inclusive as empresas com olhar no futuro, como a Transmissão Paulista já ganhou aí leilões que vai trazer tecnologias novas para ela, de baterias, a estação digital lá, Lorena, como, cara, ela tá sempre pensando além. A Taesa venceu um aí de leilão de transmissão de linha contínua, que vai trazer algumas experiências para ela, para ficar preparada para o leilão de linha contínua. Então, elas também pensam aí nessas disruptividades, aí, se é que essa palavra existe. Então, é muito interessante a gente não olhar também só o valor e pensar nesses pontos adicionais aí. Agora eu vou falar um pouco mais da Taesa, lembrando que não é recomendação, tá? Não é. Já sabe lá, quem é membro do canal, que eu tenho um preço justo para a Taesa, ao qual eu calculei pelo fluxo de caixa descontado. Eu gosto de ter um certo desconto para estar comprando essa empresa. Então, se eu falei que ela vale R$41 no meu entendimento, eu quero pagar um pouco menos. Normalmente, eu gostaria de pagar pelo menos uns 15% aqui de desconto em empresa de transmissão. Se fosse outro setor, eu queria um desconto maior, mas 15% seria ótimo. Hoje ela está 12%, o que ainda está bom, né? Então, a gente pode ver que ela está aqui, ó, 12,4% abaixo do meu preço justo, então está ok. Não vai ser um preço que eu vou estar comprando aí aos lotes, mas pode ser um preço que eu vá comprar 10, 15, 20 ações, reinvestir dividendo, coisinha assim, mais suave, porque está dentro do limite aí aceitável, mas a gente também tem que olhar que Transmissão Paulista e Alupar estão um pouquinho mais baratas, principalmente Transmissão Paulista, no meu entendimento.
Então eu tenho a planilha aqui para quem é membro do canal, tá? Aí eu tenho diversos preços tetos, dividendos que eu estou prevendo por ano, eventualmente em empresa de energia algum preço justo aqui. Lembrando que nada é recomendação de compra, tá? Até porque cada um vai ter o seu racional. Sempre tento passar o racional da estratégia para investir, né? Tanto que eventualmente eu posso comprar uma ação que não cabe aí para você, tá? Então, observando aqui os preços justos das corretoras, né, que eu sempre vou atualizando, nós vemos que Transmissão Paulista, Taesa e Alupar, elas têm upsides menores, porém elas são mais seguras e devem ter bons dividendos. Vamos dar uma olhada então no que as corretoras estão olhando, falando no mais detalhe aqui. A gente pode ver que a Genial traça aqui um upside ainda negativo para a Taesa, a XP com um upside de apenas 3%, a Safra com menos 3,7% e a BTG com menos 2,7%. Então ainda estão melhoraram os preços, mas ainda estão um pouquinho apertado para a Taesa. Transmissão Paulista tem um desconto maior, olha só, Genial com 24%, a XP com 17%, a Safra com 12%, a BTG com 11%, a Alupar 20% para Genial, 5,9% aqui para XP, 16,5% para a Safra e 5,9% aqui para a BTG, o que nos dá uma média aqui de upside de 15,9% para a Transmissão Paulista, 12,1% para a Alupar e menos 1,4% para a Taesa. Coincidiu com a minha opinião aqui de quais estão mais baratas, mas não exatamente no preço, porque eu acho que elas estão um pouco mais descontadas do que esses números aqui mostrados, né? Em termos aqui do consenso com diversas outras corretoras, né? Além das 4 aqui, tem uma série de outras. E aí, nesse consenso, a gente tem 1,9 de upside aqui para a Taesa, 18,4 da Transmissão Paulista e 13,7 aqui da Alupar. E o preço justo pelas corretoras que eu estou levando lá para minha planilha nada mais é do que somar o preço justo de cada uma das 4 corretoras, mais o consenso e dividir por 5. Não importa que essas 4 tenham uma exposição maior, são as que eu acompanho mais de perto, e aí eu pus lá o preço justo dando essas margens aqui, né? Ou seja, Taesa no preço, Transmissão Paulista com 16,4 de upside e 12,4 a Alupar. Então vocês viram que aos poucos as corretoras estão se alinhando um pouco mais com os mesmos discursos em relação às empresas de transmissão, né? Bom, em termos de dividendos, eu vou estar calculando o dividendo que eu espero para essas empresas após elas encerrarem o ciclo aqui de 2022, divulgarem os resultados. Eu vou começar aí colocando lá na planilha os dividendos e preço teto para cada uma das 3 aqui, e assim eu vou fazer também com as outras empresas, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino, comenta aí se você tem uma ou 2 ou 3 dessas empresas aí de transmissão. Um abraço e até o próximo. Valeu!